óssea, palpação dos tecidos moles por segmentos, grau de mobilidade e exame de força motora e sensibilidade. O exame divide-se em estático e dinâmico. O estático prevalece a inspeção e no dinâmico a palpação e os movimentos. A enfermeira deve realizar o exame de força sistemática, sempre comparando os lados bilaterais a cada achado. A inspeção fornece dados para a enfermeira iniciar sua avaliação e planejar a assistência, revelando informações acerca da capacidade de se locomover, de se autocuidar, da existência de desconforto ou da presença de movimentos involuntários. A simetria dos membros inferiores e superiores, da coluna e da pelve, tanto da posição ventral como dorsal, em pé, sentado e deitado. Inicia-se pelo exame estático, comparando cada área bilateralmente, no sentido céfalo-caudal, observando as formações anatômicas, tuberosidades, sulco, músculos e tendões. As características devem ser examinadas quanto à postura adotada, intumescências, abaulamentos, edemas, função do membro, lesões, coloração da pele, deformidade da coluna vertebral, movimentos involuntários. Ao realizar a inspeção dos membros inferiores, deve-se examinar a postura, a massa muscular, a simetria, comparando sempre bilateralmente. Coloca o paciente deitado com os membros inferiores em extensão, os calcanhares totalmente apoiados sobre a cama, em ligeira abdução e posição neutra. A força muscular pode ser avaliada solicitando-se ao paciente algumas atividades. O aperto de mão, que fornece indicação da capacidade de tensão. O bíceps pode ser testado pedindo-se ao paciente que estenda plenamente o braço e depois o flexione, enquanto a enfermeira aplica resistência para prevenir a flexão do braço. Para testar a força motora nos membros inferiores, aplica-se uma resistência na altura do tornozelo e solicita-se ao paciente que eleve a perna. Uma outra forma é palpar o músculo passivamente com a extremidade relaxada, que permite determinar o tônus muscular. Varia de paciente para paciente, tornando necessário que se faça uma avaliação de todos os segmentos corporais: coluna cervical, ombro, cotovelo, punho, mão, quadril. Varia de paciente para paciente, tornando necessário que se faça uma avaliação de todos os segmentos corporais: coluna cervical, ombro, cotovelo, punho e mão, quadril e pelve, joelho, tornozelo e pé. Avalie a postura do paciente e toda a coluna antes de examinar seus componentes. A flexão da coluna cervical permite que o paciente encoste o queixo na face anterior do tórax. Rotação lateral. O paciente deve rodar a cabeça de um lado para o outro, fazendo com que o queixo alinhe-se em quase totalidade com o ombro. Inclinação lateral. O paciente deve tentar tocar o ombro com a orelha, formando um ângulo normal de 45 graus. Rotação externa e abdução. O paciente deve tentar alcançar com o braço por trás da cabeça a borda superior da escápula contralateral. Alcançar o acrômio contralateral com o braço, passando pela face anterior do tórax ou com o braço por trás das costas. Extensão é feita com os braços do paciente
de abdução. Cotovelo. Flexão. O paciente deve flexionar o cotovelo, tentando tocar a face anterior do ombro com a mão. A extensão. O limite é dado pelo ponto de orégano. Supinação. É testada com a flexão do cotovelo ao nível da cintura. A seguir com o punho cerrado para a frente com a palma da mão voltada para cima. Pronação. É avaliada com os cotovelos fletidos ao nível da cintura. Da palma da mão deve estar voltada para cima até atingir a posição completa. Punho e mãos. Flexão e extensão do punho. Supinação e pronação. Testada com os cotovelos. Abdução e adução digital. Afastamento dos dedos até torná-los mais próximos. Solicita-se ao paciente que afaste ao máximo a perna. Adução, o paciente deve cruzar as pernas alternadamente. Solicita-se ao paciente que afaste ao máximo a perna. Adução, o paciente deve cruzar as pernas alternadamente. Primeiro, à direita, para a frente, esquerda ou vice-versa. O paciente deve levar o joelho em direção ao tórax. Flexão, extensão e rotação externa. Deve levar o joelho em direção ao tórax. O paciente deve decruzar as pernas e apoiar a face lateral do pé no joelho oposto. Flexão. O paciente deve ser capaz de fletir o joelho simetricamente até ficar em posição de cócoras, com os joelhos totalmente estendidos. Tornozelo e pé. Flexão, plantar e movimentar dos dedos. Rotação interna e externa do pé no sentido medial e lateral. Dorsiflexão. Andar sobre os calcanhares. Inversão. Andar sobre a borda lateral dos pés. Coluna lombar. Flexão. O paciente deve curvar-se para a frente ao máximo, mantendo os joelhos eretos e tentando tocar os pés. Extensão. A seguir, pede ao paciente para que curve-se para trás o máximo que conseguir. Inclinação lateral. Fixando a crista ilíaca, pedir ao paciente para inclinar-se à direita, depois à esquerda. Rotação lateral. O examinador fica atrás do paciente e verifica sua pelve com as mãos. Fixa, gira a pelve e o ombro posteriormente.